Pessoal, eu sei que a grande imprensa gosta muito de falar do cartão de vacina do Bolsonaro. Gosta de falar do Bolsonaro ter dormido na embaixada, do golpe, tentativa de golpe. Mas assim, eu sei que às vezes a gente tem que deixar esses assuntos relevantíssimos de lado. Afinal, qual brasileiro não quer saber se o Bolsonaro vacinou ou não? É um assunto de Estado, não é isso? E vamos falar de assuntos sem muita importância, que não dá auê na grande imprensa. Olha só que assuntinho mais sem importância a gente separou para vocês. Matéria do R7 da Record, porque o assunto é tão sem importância, tão inútil, que eu preciso citar a fonte para ninguém falar que é fake news. As contas do governo tiveram um rombo de quase 60 bilhões de reais. Só em fevereiro. O pior saldo da série histórica para fevereiro. Ou seja, o Brasil está entrando numa crise sem precedentes de gasto público. São as piores contas do governo de todos os tempos da série histórica. As contas do chamado governo central registraram um déficit de 58,444 bilhões em fevereiro. O saldo, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, foi o pior desempenho em termos reais para o mês da série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997. Então, desde 1997, o Brasil nunca teve um rombo nas contas públicas tão grande assim no mês de fevereiro. Para 2024, o governo federal persegue duas metas. Uma de resultado primário, que deve ser neutro, 0% do PIB, permitindo uma variação de 0,25 pontos percentuais para mais ou para menos, conforme estabelecido no arcabouço fiscal. Ou seja, esse assunto é tão sem relevância, tão sem importância, que mostra que quanto mais a gente fica focado em Bolsonaro dormir na embaixada, quanto mais a gente fica focado em cartão de vacina, mais o governo gasta e o rombo fica maior. Mas aí acontecem uns reflexos também sem importância, como, por exemplo, aumento da inflação, aumento desenfreado do custo dos alimentos, coisa à toa, né? Vamos focar no cartão de vacina, que é mais importante. Quer um outro exemplo? Os remédios. Remédio para quê? Desde quando você precisa de remédio? É como se isso fosse bom para a saúde, né? Remédio vai ficar 4,5% mais caro a partir de abril. Matéria também da Record. O preço dos remédios deve ficar quase 5% mais caro, 4,5%, a partir de abril. O reajuste anual dos medicamentos deve repor a inflação, segundo a estimativa da Sinusfarma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. O cálculo é baseado no IPCA. Ou seja, não bastasse o governo ter uma das maiores rombos das contas públicas para o mês de fevereiro, você também vai pagar mais caro no remédio. Mas e aí, você não viu o pessoal do Amor aí também dizendo que as coisas estão mais baratas? Pois é. Olha só uma matéria da CNN, ela foi republicada, essa matéria, pelo Daniel José, né, que escreveu o seguinte, ó: todo mundo sabe que o governo precisa controlar seu gasto, menos os que estão no próprio governo. Quase 1% ao mês, inflação segue em forte e alta e governo não pisa no freio. Olha só essa matéria aqui que fala dos preços da inflação, só para vocês terem uma noção do tamanho do buraco. Hoje também foi a divulgação da prévia da inflação, IPCA 15. A inflação de alimentos, que já estava preocupando, ali, rondando o governo, porque os preços do supermercado estão subindo, continuou firme e forte na prévia de março. A gente tem aqui, ó, em março de 2024, a prévia, aumento de 0,91% nos preços de alimentos e bebidas. Fevereiro já tinha subido 0,97%. Em janeiro, 1,5% está rodando em torno de 1% neste ano. Na próxima tela a gente tem alguns dos preços e aí fica muito evidente por que isso está preocupando tanto o mundo político. Aqui é o... Vamos lá, pessoal, eu vou usar até a tela dele aqui para ficar bem mais claro para vocês. Olha só, a inflação do arroz, tá? Já em 2024, 13,52%, subiu 13,52%. Quer dizer que se você pagava R$20 num saquinho de arroz, ele subiu 13,2%. Ou seja, já está mais de R$23, R$24.
E isso aí vocês sabem que é muito mais do que isso, né? Hoje tem saquinho de arroz aí batendo quase 40 conto. Feijão carioca subiu 25%. Vamos pôr que tudo custa R$10. Feijão carioca de 10 pulou para 12,50. Macarrão de 10 pulou para 11,80. Batata inglesa. Se você pagava R$10 na batata inglesa, você vai pagar agora R$13,90 na batata inglesa. A banana de 10 pulou para 13,10. O leite longa-vida, até o leite longa-vida, né? Subiu. Hoje o leite longa-vida de R$10, você pagaria aí R$10,60. Ou seja, o negócio é meio sem importância. Acho que nem te afeta isso como o cartão do Bolsonaro afetaria, né? Não afeta tanto. Mas a gente precisa falar, afinal, a imprensa não vai bater em cima disso, igual tá batendo aí sobre a possibilidade do Bolsonaro ter que usar tornozeleira agora, né? A imprensa não tá tão preocupada com esse assunto, que é sem importância, o seu arroz ficar mais caro, o seu remédio ficar mais caro, o rumo das contas públicas estourarem. Também não querem falar sobre as manifestações que o pessoal do aplicativo está fazendo. Vamos lá, eu mostrei para vocês uma manifestação do pessoal de Belo Horizonte, mas parece que o pessoal de São Paulo também resolveu fazer manifestação. O Renato, que é do MBL, foi lá e escreveu: "Tive hoje ao lado dos motoristas de aplicativo em manifestação contra o PLP 12 de 2024 do governo Lula, que quer meter a mão no bolso do trabalhador." Ou seja, hoje teve manifestação. Foi publicado há 52 minutos atrás. Olha só o carinho aqui dos trabalhadores, motoristas de aplicativo, trabalhadores, com o Lula e o Partido dos Trabalhadores. Ouça só comigo. Lula, não, seu lugar é na prisão. Lula, não, seu lugar é na prisão. Agora não vai ser governo petista que vai colocar legislação para acabar com o trabalho trabalhista. Nós não vamos pagar a conta do governo federal. Nós vamos lutar até o final contra o PL 12 de 2024. E aqui o recado também tem que ser para o sindicato. O sindicato não nos representa. Pessoal, uma falhazinha aqui de internet, mas deu para vocês perceberem muito bem o carinho que o pessoal aí dos motoristas de aplicativo estão tendo com o governo Lula. E assim, o governo Lula vem derretendo cada vez mais. E o grande problema disso tudo, parece que eles não deixam a ficha cair, né? Eles não entendem o tamanho do buraco que eles estão se metendo, que a população brasileira não está gostando nem um pouquinho disso. Não está nem um pouquinho satisfeita com essa situação toda. O grande ponto aqui que a gente precisa observar é que o governo nada mais nada menos está querendo do que meter a mão no bolso dos motoristas de aplicativo. Para quê? Para cobrir os rombos, os gastos públicos gigantescos. O governo Lula sequer está tendo dinheiro para fazer ali o seu toma lá da cá, ou seja, meter os pés pelas mãos. E um governo sem dinheiro, um governo que vem afundando a economia, um governo que vem atacando o mercado. Esse tipo de governo não tem muito o que fazer, né? Mas tem gente da base do governo aí que tem projetos importantíssimos para mudar os rumos do Brasil, como, por exemplo, mudar o rumo da educação brasileira. Olha que maravilha! Um projeto apresentado torna obrigatório o ensino de Tupi-Guarani nas escolas. Proposta nesse sentido tramita na Câmara dos Deputados. Imagina que maravilha! É uma língua importantíssima para o mercado. O mercado de trabalho. Os alunos da rede pública dominam já o português, o inglês, o mandarim, sobrou tempo para aprender tupi. Quem faz a publicação é a Maria Helena, candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, fazendo a crítica aqui. Que projeto tosco é esse? Vamos lá, vamos pensar. Obrigatório o ensino de Tupi-Guarani nas escolas brasileiras, sendo que o sujeito não sabe falar o básico do básico, nem do português. Inglês? Nem sabe. Agora vem ensinar Tupi-Guarani nas salas de aula? Deve estar de brincadeira, né? Isso aqui só mostra uma coisa. Não há seriedade nas pautas públicas do nosso país. E um país sem seriedade nas pautas públicas é um país fadado ao insucesso. Mas vamos lá. Agora vamos partir para as pautas aí que
que realmente agora são pautas bombas, né? Vamos falar de questão de autoritarismo, questão de inquéritos intermináveis, e parece que as forças militares sentiram esses inquéritos intermináveis chegarem até eles e agora resolveram colocar aqui um break aqui, questionar, criticar o STF. Matéria da Revista Oeste: militares defendem prazo de validade para inquéritos no STF. Há pouco mais de um mês, oficiais da ativa se tornaram alvo da corte por participarem de uma suposta tentativa de golpe. Agora que esse tal assunto do golpe chegou em vários generais da ativa, da alta, eles resolveram, vamos acabar com esse negócio, vamos pressionar o Lula para acabar com esses inquéritos do fim do mundo que o Alexandre de Moraes faz e dar continuidade de ofício. O Marco Antônio, ele fez uma publicação aqui nesse sentido, ele que é jornalista, escreveu o seguinte: urgente, militares vão contra o STF e defendem prazo de validade para inquéritos. Em 2019, o STF atribuiu inquéritos para investigar fake news e atos antidemocráticos, resultando em 9 procedimentos até hoje. Recentemente, militares ativos se tornaram alvo do STF por suposta participação em uma tentativa de golpe de Estado. Pedidos por prazo para encerrar o inquérito visando a pacificação surgiram entre militares da alta patente, destacando a importância de um desfecho rápido para os processos no STF. O que os militares da alta patente entenderam? Olha, eles vão pegar toda essa turma bolsonarista, vão entregar os bolsonaristas na cova dos leões. Deixa acontecer, deixa estar, sabe? Deixa pegar todo mundo. Mas depois ele vai ter poder demais, inclusive para vir até nós. Então, deixa pegar. Mas vamos começar a bater agora para acabar os inquéritos e vamos tentar minar um pouco os poderes do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque depois isso pode se voltar contra a gente. O que a esquerda não entendeu até agora é que tudo que está acontecendo por parte do autoritarismo da esquerda vai se voltar contra ela, porque há uma alternância de poder no Brasil. A esquerda pode achar que não, mas mais cedo ou mais tarde pode acontecer um próximo Bolsonaro, ou até o próprio Bolsonaro pode chegar a voltar ao poder. E aí, com todos esses precedentes que foram abertos, prisão de opositores, tudo isso, será que a direita tem o mesmo poder? Afinal, o precedente foi aberto. Você acha que eles não têm medo de que toda essa poeira que eles jogaram, toda a merda que eles jogaram no ventilador não volte para eles? Pois é, os militares já estão sentindo isso aí. E aí, quem diria, né? Até gente da esquerda, militante ferrenho da esquerda, resolveu bater aqui em pressão, né? Fazer aqui uma voz mais dura contra a perseguição contra os opositores que acontecem no Brasil. Já não é mais um discurso da direita, até a esquerda já está vendo que a galera do PT está partindo para um autoritarismo. E o Ciro Gomes, no futuro, o Ciro Gomes, ele é aquele cara que ele é o nem-nem. Ele nem é oposição e nem é aliado. Um dia ele é oposição e bate no Lula, no outro dia ele é aliado, no outro dia ele é oposição. E o Ciro Gomes percebeu o seguinte: poxa, se estão batendo nos bolsonaristas, se estão copiando o modelo venezuelano, vai chegar em mim. E aí é lógico, até o Ciro criticou. Tiraram o direito do cara a ser candidato, agora estão caçando 4 deputados de oposição, entre eles 2 mulheres e o deputado mais votado do Ceará, porque comete o pecado de fazer oposição ao Camilo. Isso está errado, nós não podemos aceitar que isso aconteça no Ceará, porque se começa assim, daqui a pouco, meu irmão, vão invadir tua casa e vão bater em você e não tem mais a quem recorrer. Eu concordo com o Ciro, tá? Então, eu sei que vocês não gostam muito de concordar com gente da esquerda, mas eu, às vezes, concordo e concordo muito. E aí, eu concordo muito com o Ciro. Daqui a pouco vão invadir a sua casa e vão bater na sua família e vão falar que é em nome da democracia. Ou você tem dúvida quanto a isso? Você concorda ou discorda do Ciro Gomes? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Outro assunto também que está movimentando os tabloides, não tão importante quanto o do rombo nas contas públicas, mas está movimentando os tabloides. É o caso Marielle Chiquinho Brazão. O Lira disse que o deputado Chiquinho Brazão vai continuar preso até que o plenário se posicione. Hoje, a CCJ se manifestou.
E a CCJ ia votar ou pela liberação ou pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. Lembrando a vocês que o deputado Chiquinho Brazão é o deputado que foi denunciado, né, ou delatado pelo Rony Lessa como sendo o mandante da morte da Marielle Franco. Ele fez um vídeo emocionado para os demais deputados, dizendo que ele gostava da Marielle Franco. Ele nunca foi inimigo dela e que o projeto que eles estão falando, que foi o motivo da morte da Marielle Franco, ele também apoiava. Então, ele pediu apoio para que fosse dada a liberdade dele ali. Acontece que o Gilson Marques, do Partido Novo, falou o seguinte: peraí, isso é um absurdo. O caso levou 6 anos para ser investigado. Vocês me mandam um relatório aqui na minha mão, que foi entregue às 3 horas da tarde, às 3h30 vocês querem votar entre a liberdade e prisão dele, sem dar tempo nem da gente ler. Pediu vista e falou que quer ler o relatório. O Lira já falou, não, nem precisa disso. Não vou liberar a CCJ de votar isso, vai ser em plenário mesmo. Ou seja, provavelmente, com urgência, vai ter a votação em plenário para saber se o Chiquinho Brazão volta às suas atividades e volta para casa ou se mantém preso com base na decisão do Alexandre de Moraes. E aí, tá torcendo para a decisão do Alexandre de Moraes, nesse caso, ser mantido e o Brazão ficar preso, ou você quer que o Brazão volta para a rua? Coloca no seu comentário só para mim saber. Nessa aqui, eu tô do lado do Alexandre de Moraes. Acho que tem que ficar preso. Beleza? Vamos lá. Última matéria que eu coloco para vocês aqui. Matéria do Globo. Pela primeira vez, e olha só que estão capitulando isso aqui, tentando te enganar com base nisso. Pela primeira vez, tá? Brasil questiona impedimento de candidata da oposição na Venezuela. O Itamaraty questionou a retirada de Corina Yoris, candidata da oposição pela plataforma unitária, que iria concorrer com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A inscrição de candidatura para a eleição de 2028 terminou nesta segunda-feira. Vamos entender o que está acontecendo. Venezuela, tu sabes como é, uma democracia relativa, modelo para o Brasil, certo? O que acontece lá na Venezuela? Lá o Maduro impediu, através do judiciário, a lógica do Supremo Tribunal deles, impediu a Maria Corina, que era a bambambam do negócio, e a Bolsonaro de saia deles. Ou seja, era a mulher que fazia oposição ao Maduro. Falaram, você não. Por quê? Não, porque você é antidemocrática. 15 anos de impedimento e você não pode se eleger. Certo? Certo. E aí, começaram a prender os aliados da Maria Corina. Acontece que o prazo para encerrar a inscrição para ser candidato era ontem, segunda-feira. A Maria Corina pensou o seguinte, olha, eu não vou conseguir ser candidata. O que eu vou fazer? Vou nomear outra pessoa para me substituir. Ou seja, o Tarcísio de Freitas dela, ou o Zema, ou a Michele, a pessoa que ia substituir o Bolsonaro se ele se mantivesse inelegível, né? Então, ela falou, olha, eu vou colocar aqui a opositora, a Corina Yoris. Então, às vezes você até se confunde, porque uma é a Maria Corina, a outra é a Corina Yoris. Então, a Maria Corina falou, olha, a Corina Yoris vai ser a minha candidata. Acontece que lá na democracia relativa da Venezuela, o site da Justiça Eleitoral simplesmente, estranhamente, saiu do ar. Coisa esquisita, né? Saiu do ar. E aí, a Corina Yoris não conseguiu fazer a sua inscrição. E aí todo mundo começou a fazer nota dos abusos do que vai acontecer na Venezuela, na democracia da Venezuela. Uruguai, Argentina, Paraguai, até a Colômbia fez nota contra o que o Maduro está fazendo. O Brasil, caladinho. Acontece que hoje, alguns diplomatas do Itamaraty fizeram uma nota dizendo que a situação é um pouquinho suspeita e pode ser que isso interfira nas eleições da Venezuela. Mas não foi o Lula. O Lula continua cego, surdo e mudo para o que acontece na Venezuela. Mas lá em Israel, ele está com os olhos bem abertos, né, para ver o que o Israel tá fazendo de mal. Não importa se ele está mandando umas ajudinhas lá para a agência que
que dizem que é aliada do Hamas, não. Mas para Israel, o Lula está de olhos bem abertos. E aí, para fechar com chave de ouro, aconteceu um pequeno detalhe. O Maduro atacou o Javier Milei, dizendo que o Javier Milei é um nazista do mal. O Lula endossou o coro e também fez críticas pesadas ao Javier Milei. Mas acontece o seguinte, lá na Venezuela, o Maduro mandou prender todo mundo que fosse base, né, da campanha eleitoral da Corina Iores ou da Maria Corina, né, que é a mesma coisa ali na campanha. Acontece que mandou prender todo mundo. E todo mundo correu para a embaixada da Argentina. Opositores venezuelanos estão refugiados na embaixada argentina em Caracas, ou seja, correram para a embaixada argentina em Caracas. Vai mandar prender todo mundo, né? Não pode dormir em embaixada, né? Opositores venezuelanos estão refugiados na embaixada da Argentina em Caracas. Abre aspas. Vários opositores venezuelanos estão refugiados na embaixada argentina em Caracas, segundo publicou o portal digital Infobay, e a agência F pode confirmar através das fontes que pediram anonimato e que não especificaram o número de pessoas. Segundo apurou a F, um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Argentina está acompanhando a situação e ao longo desta terça-feira espera-se algum tipo de comunicação pública. As fontes consultadas pela F não especificaram se as pessoas que entraram na representação diplomática foram 5 ou 6 pessoas. De acordo com a Infobase, que tampouco identifica suas fontes, o presidente Javier Milei e a chanceler Diana Mondino aceitaram que os 6 perseguidos entrassem na representação diplomática da Venezuela e, a partir desse momento, devido às leis internacionais, ficaram sob asilo da Argentina. O que o Milei fez vamos dizer assim, peitar o sistema autoritário de Maduro, falando que lá na embaixada argentina, quem estiver lá dentro consegue o asilo político. Isso é arriscado? Demais. Muitos países fazem isso? Não. Porque pode haver uma corrida em massa para dentro da embaixada argentina para fugir da ditadura da Venezuela. Mas, até o presente momento, Lula não se manifestou sobre isso. Quem sabe se tivesse acontecido em Israel, ele tinha se manifestado, né? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Vejo vocês. Até lá. Abraço.